Tem um livro de um sociólogo norte-americano chamado Richard Sennett, que é A Corrosão do Caráter. Ele disse que, dos anos 80 para cá, há a percepção de que você não pode confiar mais nas pessoas. Para usar um termo bem nosso, fulano é falciane, ou seja, você não tem, né, mais a confiança de que pode ter relações fixas, ter uma amizade verdadeira. E qual é a origem disso? Eles são dois processos. Nos anos 70, a transformação tecnológica desempregou milhões de pessoas da indústria, gerando uma competitividade maior no mercado de trabalho. Então, essa competição que começou no mercado de trabalho se expandiu para outros setores da sociedade, inclusive as relações afetivas e familiares. Então, eles, no fundo, essa percepção de que as relações não são mais seguras foram originadas lá na indústria e na sociedade produtora de mercadorias. Então, vejam que os relacionamentos hoje são, de certa maneira, avaliados dessa forma. Quando fulano diz assim, homem igual a biscoito, vai, um vem 18. Né? Por quê? É como se fosse um produto, quer dizer, o homem é um produto assim como qualquer outro que pode ser comprado. Aí, fulano, terminou o relacionamento? Não, a fila andou. O que a fila andar? É a ideia de que se você é um produto muito valorizado no mercado, então você se dá o luxo de ser exigente. Assim como a lei da oferta e da procura. Vejam, os relacionamentos, de certa maneira, hoje se submetem a critérios do mercado de compra e venda. E aí, para finalizar, eu queria citar um autor sul-coreano, que está sendo muito conhecido hoje, que tem muitos livros publicados, chamado Byung-Chul Han. É um sociólogo, é um filósofo sul-coreano, mas radicado na Alemanha. Ele fala que nós mudamos de uma sociedade disciplinar, em que as instituições como a igreja, a família, a escola, o Estado, num tempo atrás, impunha a cada um de nós a obediência. Então, há 30, 40 anos, as gerações passadas eram pessoas criadas, educadas dentro de um sistema de valores que definia a obediência como princípio legal. Hoje a gente não vive mais uma sociedade de obediência, porque o que ele chama de hipercapitalismo mercantilizou todas as relações sociais. Então, a gente vive o que ele chama hoje de sociedade produtivista, uma sociedade do mercado que impõe a nós cada vez mais a produtividade, o sucesso, a realização pelo mercado, pela profissão, o reconhecimento coletivo, inclusive se manifesta nas redes sociais. Então, a sociedade produtivista impõe a gente não só não a obediência, mas ao sujeito de desempenho. Então, a gente não está mais submetido tanto mais às instituições. Então, hoje a gente não é mais tão conformado, tão controlado pelas instituições como a escola, a igreja. Afinal, você pode ter várias famílias ao longo da sua vida, pode mudar de igreja, de religião, você tem uma liberdade maior aparentemente. Mas ao mesmo tempo que você tem uma liberdade, você se autocontrola. É uma autocoação. Então, e ele diz que os adoecimentos psíquicos hoje são resultado disso. Antes, na sociedade disciplinar, você tinha mais segurança, mas menos liberdade. Hoje é o contrário. Você tem mais liberdade em compensação, você se sente menos seguro porque a sociedade da produtividade te impõe sucesso, profissão, dinheiro, reconhecimento, beleza. Então você acaba absorvendo muita pressão dessa sociedade consumista e não tem o amparo, não tem o apoio das instituições fixas do passado. Então, qual o resultado? Os adoecimentos. É por isso que o Brasil hoje é considerado o primeiro país em transtornos de ansiedade. E o quinto, quando se fala em depressão. Mas a depressão não é simplesmente você estar triste, porque seu time perdeu. Nós cearenses temos motivos, né, para ficarmos tristes nos nossos times. Não é porque, sei lá... O Rogério Ceni está voltando, fala com você. Tá voltando, né? Então, o fato de você estar triste não faz de você uma pessoa deprimida. Então, o que acontece muito hoje é você tentar medicalizar. Fulano está triste, é deprimido. Fulano ontem estava triste, hoje está feliz. É bipolar. A gente tende a, digamos assim, a popularizar essas expressões médicas. Mas não é bem isso, gente. Só para fechar isso que ele está querendo dizer. Os problemas psíquicos são resultado de uma sociedade que mudou a sua configuração, mas não dá às pessoas o mesmo amparo que dava no passado, que ela tinha na família, na escola, na igreja, para responder satisfatoriamente aos desafios do mundo contemporâneo. Esse é o grande problema que tem gerado essas ansiedades no mundo contemporâneo.